Boa tarde, somos alunos da 1-2. Meu nome é Isadora. Juntamente com a minha colega Sara, vamos falar para vocês a origem do povo japonês. Os japoneses são descendentes de povo Jomon, Yayoi e Ainos, que se estabeleceram no arquipélago nipônico durante milhares de anos. Os Jomons foram os primeiros a desenvolver civilização no arquipélago. O povo nômade, Yayoi, se estabeleceu na região central do Japão, e os Ainos ao norte do país. 5 principais curiosidades do Japão. No Japão, ninguém atravessa a rua fora da faixa ou com um semáforo fechado. A taxa de alfabetização da população japonesa é de quase 100%. Tatuagens são mal vistas. No Japão, já é possível namorar com robôs. Os japoneses usam máscaras para proteger os outros. Características gerais do Japão. Nome oficial: Nihon ou Nippon. Capital: Tóquio. Forma de governo: monarquia parlamentista. Língua oficial: japonês. Área: 372.313 km². Relevo: ponto culminante: Monte Fuji, 3.776 metros. Ponto mais baixo: nível do mar. População: 127.433.494 habitantes. Distribuição: 80% urbana, 20% rural. Densidade: cerca de 340 habitantes por quilômetros quadrados. E a moeda: unidade básica, lene ou ien. Meu nome é Lincoln Takujigiri Ogawa, eu sou da família Ogawa. Eles vieram em busca de melhores condições de vida e para construir sua família aqui. Eles escolheram por causa das condições climáticas muito favoráveis para a agricultura, eles foram responsáveis por trazer a agricultura do Japão aqui para a região. Então, como o clima era muito favorável, eles decidiram ficar aqui. Vieram no total 12 membros da família Ogawa, contando o meu avô e minha avó. Meu nome é Lilian Mari Karakida, eu sou proprietária da Tóquio Combine, uma loja aqui no Mercado Público Municipal. Os meus avós, por parte de pai, eles vieram logo após a Primeira Guerra, porque no Brasil, o Brasil fez um incentivo bem grande para os japoneses virem, porque teve uma destruição ali e eles diziam que o Brasil era um país muito rico, então eles vieram em busca de novas oportunidades. E a parte da minha mãe, o meu avô e a família vieram depois da Segunda Guerra, em 1952, eu acho. 52, 59, agora eu não me recordo bem. Mas ele veio porque realmente foi logo depois ali da destruição que teve Hiroshima e Nagasaki, né, as bombas. Aí ele veio porque ele estava passando fome. E como no Japão eles tinham esse incentivo de que no Brasil o dinheiro dava em árvore, ele falou, ele era solteiro, não tinha nada, a família dele já estava toda constituída, então ele pegou e veio para o Brasil com 21 anos. Meu avô faleceu em 2017 e o meu avô e minha avó, por parte de mãe, moram em Frei Rogério, que é onde ele inventou essa variedade do alho. O meu avô, ele veio pra cá, ele morava em São Bernardo do Campo, trabalhava com agricultura lá, e ele veio pra cá porque tinham uma história de que aqui era um lugar muito próspero. Então ele veio pra cá e ele acabou inventando, né, fazendo um melhoramento genético do alho. Então todo o alho brasileiro descende do alho Shonan, que no caso é o meu avô. Por parte de pai, o meu avô veio com 13 e a minha avó com 11. E por parte de mãe, o Shonan veio com 21. A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada por interesses dos dois países. O Brasil necessitava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná. E o Japão precisava aliviar a tensão social no país, causada por seu alto índice demográfico. Numa pesquisa feita com Mie Sugiyama, descobrimos que o principal motivo para ela ter vindo com sua família para Curitibanos foi porque era onde tinha a oportunidade de adquirir um negócio próprio.
A trajetória dela até aqui foram anos de trabalho no Japão até chegar aqui. E como foram recebidos. A Mie já nasceu aqui em Curitibanos, então eles foram recebidos bem enquanto a família. Os japoneses voltaram para Curitibanos porque eles já tinham a oportunidade de adquirir o restaurante e permaneceram por causa dessas oportunidades do próprio negócio. E o processo de adaptação à cultura não foi difícil. Assim, ó, como nossa família veio da cidade de Nagasaki, onde foi lançada a bomba atômica, a maior contribuição é a questão da cultura da paz, tá? Quanto à culinária, ela veio bastante misturada com outras regiões, como você sabe que a nossa cultura consome muito arroz, né? A questão do tofu, que é queijo de soja, miso, que é a sopa japonesa, o carê, né? E várias outras culinárias, né? Sashimi, sushi, tempurá, né? O tempurá, né, por ser originário, digamos, o tempurá veio da palavra tempero, que é da língua portuguesa, daí por isso que é tempurá, porque veio do tempero, tá? E com relação à agricultura, veio diversas culturas, né? Principalmente as hortaliças, né? Tomate, alho, entre outros. Mas da nossa família mesmo foi desenvolvida a maçã, né? A maçã Fuji, né? A pera japonesa e o cogumelo shiitake, tá? E quanto à religião, na verdade, como aqui não tinha templo, não tem templos, ela foi meio que miscigenada, mas assim, da nossa família é a religião budista, e como você sabe, tanto o Dichan como a Bachan, eles praticaram a Seichonoe e eu frequento a Seichonoe, tá? E mais uma coisa, a questão muito forte que a gente tem é a questão da educação, né, que é o respeito, que é reverência aos mais velhos e assim por diante. O Parque do Sino da Paz está localizado na comunidade Núcleo Celso Ramos, em Frei Rogério, que relembra o acontecimento da bomba atômica lançada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Homenageia as vítimas e seus sobreviventes de explosões de bombas atômicas. O parque foi inaugurado em 15 de outubro de 2002. O monumento foi construído com recursos do governo estadual e o terreno foi disponibilizado pelos senhores Kazumi Ogawa e Atara Ogawa, sobreviventes da bomba atômica de Nagasaki que vieram para o Brasil. No parque, foi construído um monumento de 28 metros de altura. Suas linhas de estrutura foram baseadas no pássaro tsuru, que simboliza a paz para os japoneses. O monumento abriga um sino de bronze que pesa aproximadamente 20 quilos e tem mais de 400 anos. Ele é tocado em datas especiais, como 3 badaladas. Cada um tem um significado. A primeira é nunca mais lançar bombas atômicas, a segunda é nunca mais construir e a terceira, nunca mais obter bombas atômicas. Em todo o mundo, só existem 3 sinos iguais a este. Um está na sede da ONU, outro na cidade de Hiroshima e um em Frei Rogério. O parque contava também com um museu que tinha diversos acervos representativos da guerra e a chama da paz. Ele também era usado para palestras, mas em 2016 ocorreu um incidente. O museu foi incendiado, perdendo todos os acervos, incluindo toda a sua estrutura. O Parque da Paz tem grande importância, tendo como principal objetivo promover a paz através de palestras, oficinas e eventos como a Caminhada da Paz, tradicionalmente feita entre 6 e 9 de agosto, dias que foram lançadas as bombas atômicas. Atualmente, o parque recebe diversos turistas,
principalmente estudantes e excursões, sendo um dos principais pontos turísticos da nossa região. Ele é administrado pela Prefeitura Municipal de Frei Rogério e pela Associação das Vítimas e seus Descendentes de Explosão de Bombas Atômicas. Parque Sakura. Mais especificamente dia 9 de abril, vieram nessas terras frei-rogerienses, 10 famílias japonesas. Mais específico a família Ogawa, que fundou o Parque Sino da Paz, que vocês vão conhecer mais tarde, e com eles os familiares. Então, aqui começaram o desbravamento da mata nativa e começaram aqui a construir, então, Para aprimorar nosso conhecimento, vamos juntos com a professora Silvia Peroso ao Sino da Paz e também ao Parque Sakura. Artes marciais. Artes marciais são um conjunto de técnicas de luta individual. Algumas das artes mais conhecidas são Kung Fu, Karatê, Judô, Aikido, Krav Maga, Judô, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Taekwondo. As primeiras artes marciais surgiram no Extremo Oriente e inicialmente representavam técnicas para manejarem armas brancas. Essas variações de lutas também envolvem processos de defesa pessoal com ou sem armas, o que explica o nome marciais ou guerreiras. As artes marciais chinesas, coreanas, indonésias e japonesas são aquelas que atingiram um maior nível de aperfeiçoamento e reconhecimento mundial. No Japão, a luta existe há muitos anos. Alguns historiadores acreditam que foram as artes marciais que decidiram em 859 qual dos dois filhos do imperador Buntoku subiria ao trono. A partir de 1200, os samurais, guerreiros por excelência, desenvolveram várias técnicas de combate corpo a corpo, que tinham como objetivo vencer o adversário mesmo quando não tinham armas em sua posse. Com o passar dos séculos, o profissionalismo nas artes marciais foi aumentando e resultando na prática do jiu-jitsu. Significa suavidade mais técnica. Algumas artes marciais japonesas. O que é a luta Aikido? Aikido é uma arte marcial que tem como um de seus pilares o princípio da harmonia e que se volta para a defesa pessoal, mas que também tem uma vertente de competição. Como é a luta no jiu-jitsu? No jiu-jitsu, usa-se a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido inclusive lançar o adversário em queda. São utilizados golpes traumáticos e de defesa pessoal, saídas de gravata, contra-golpes e esquivas. Como é a luta de Kendo? Kendo é uma arte marcial e também um esporte, onde competidores vestem uma armadura protetora e disputam pontos acertando determinadas partes do corpo do oponente com uma espada de bambu. Qual é o principal objetivo do judô? Criado por Jigoro Kano em 1882, o Jigoro é uma adaptação do jiu-jitsu, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente de forma integrada. Diferente do judô, o karatê não pretende o confronto corpo a corpo. O objetivo é derrubar o oponente através de golpes feitos com as mãos e pés. Como é a luta de sumô? Sumô é uma luta de origem japonesa, na qual dois lutadores se enfrentam em um ringue de formato circular, sem as cordas como as do boxe. O objetivo da luta é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do ringue. Não são permitidos chutes, socos e etc.
O que é o laido? O laido é uma arte de desembainhar, cortar, perfurar e defender com a espada japonesa, numa grande diversidade de situações, contra um ou mais oponentes. Qual é o principal objetivo do Taekwondo? Em uma competição, o objetivo do Taekwondo é atingir o adversário com chutes e socos. Os pontos são marcados quando atingem os protetores usados pelos participantes. A disputada possui 3 rounds de 2 minutos cada, com um intervalo de 1 minuto de descanso entre os praticantes. O professor Sandro Fernandes Barcelos pratica Bojutsu em Frei Rogério. Será apresentado o estilo Musou Jikiden Eishin-ryu. É o estilo mais antigo do Japão. O praticante Sandro Barcelos pratica Iaido há 10 anos com o professor Fumio Honda. Serão demonstradas 5 sequências. A primeira, Mai. Na posição de 6A, joelhos, é realizado o movimento de saque junto com um ataque na altura do peito do adversário, à sua frente, em seguida no centro do corpo. Até. Na posição de Kiza, um joelho para cima, realiza um movimento para cessar o saque do adversário à sua frente. Em seguida, ataca o oponente que está atrás e finaliza um golpe à sua frente. Próximo é Orochi. Ainda na posição de Kiza, é realizado um movimento de esquiva para proteger a espada e ataca o peito do oponente com base na espada. Em seguida, saca a espada deslizando do ombro para o pescoço. Bojutsu é uma arte desenvolvida por Aoki Sensei. Chamou-se Shintaido Bojutsu e possui um caráter espiritual que a diferencia de outras modalidades, mais voltadas às competições, ao aspecto combativo ou ao mero domínio formal. As técnicas de bastão mais conhecidas no Brasil são referentes ao Kobudo de Okinawa, difundidas como prática complementar ao karatê. O taiko é um instrumento milenar japonês, considerado divino, pois dizem que seu som poderia alcançar os deuses, além de ter sido utilizado como meio de comunicação entre longas distâncias. Os japoneses usavam o taiko em festivais e rituais para rezar e agradecer pelas boas colheitas, mas também para manter à distância os inimigos, intimidando-os e os assustando com seu som, bem como para os coordenar e estimular a coragem das tropas. Os grupos artísticos de taiko surgiram mais recentemente. No taiko, a música é tocada conciliando-se as batidas com o movimento corporal, um som, um movimento. Conhecido como arte dos tambores japoneses, o taiko foi levado ao mundo pelos imigrantes japoneses, com o intuito de apresentar a arte e difundi-la aos demais. O taiko foi sendo ensinado por diversas gerações ao longo dos anos, e assim a tradição da arte se manteve. Por ser um grande exercício, é preciso ter preparo físico, ritmo e coordenação motora, mas acima de tudo é preciso gostar do taiko, pois essas outras qualidades podem ser adquiridas e desenvolvidas se existir esforço da pessoa.
Olá, meu nome é Kaique, aluno da 12, e falarei um pouco sobre o avô do nosso colega Ryuki, relator sobre o sino da paz. Bom, na entrevista que o aluno Ryuki fez, fala que Frei Rogério é a segunda cidade do planeta Terra a receber a chama da paz. Uns anos atrás, no mês de dezembro, foi histórico para o município de Frei Rogério, a cidade que abriga a primeira colônia de imigrantes japoneses, em Santa Catarina, e também é o primeiro estado a receber essa chama da paz, de Nagasaki, de uma forma de compartilhamento. Bom, por que se chama de chama da paz? Ela se chama de chama da paz porque, de acordo com o histórico dos Jogos Olímpicos, em que a chama estava acesa, a cada 4 anos acontecia a ocasião dos Jogos. Todas as guerras eram paralisadas e se tornou um símbolo da paz. Meu nome é Gabriel, vou dar continuidade sobre o que o ex-prefeito da cidade de Rogério falou. Ele disse que é um significado muito importante e especial e até hoje tem alguns sobreviventes da bomba atômica, mas eles estão separados. Olá, primeiramente gostaríamos de deixar o nosso agradecimento ao Sr. Wataru Ogawa e o Sr. Naoki Ogawa que disponibilizaram o seu tempo para uma entrevista que possibilitou a realização do nosso documentário. Na entrevista, a gente resolveu focar em alguns tópicos, que seria o que fez o Sr. Wataru Ogawa sair do Japão para vir aqui no Brasil. Outro tópico seria como foi a adaptação dele ao chegar aqui. E outro tópico foi qual é a sensação que ele teve ao presenciar a Segunda Guerra Mundial, que causou vários desastres no Japão. Então, por que o Brasil? O meu cunhado, hoje falecido, é a pessoa que idealizou todo esse parque do Sino da Paz, que se chama Kazumi Ogawa. É cunhado porque, na verdade, eu sou Ogawa e a minha esposa também é Ogawa, por isso ficou Ogawa, tá? E ele foi para os Estados Unidos, ficou 3 anos estagiando na área agrícola. Ele retornou para o Brasil, para o Japão, e falou que o Japão era um país pequeno, ela tava se reerguendo por causa da guerra, estava crescendo, mas era um país muito pequeno. E como o Brasil, o território era amplo, resolveu como o governo japonês estava incentivando a sair do Japão e o Brasil estava recebendo pessoas, então resolveram vir pro Brasil. Mas daí, conversando com a minha esposa, apesar da minha família toda ter contrariado, viemos para o Brasil. Então, ele não falou, mas eu vou incluir, ele veio em 1961, Santa Maria, Rio Grande do Sul, ele ficou em 3 anos. Depois veio para Frei Rogério, que pertencia a Curitibanos. Veio em 1964.
com relação à vinda para Ferrogério, é porque o governo do estado de Santa Catarina, com relação ao governo, eles fizeram um intercâmbio entre governo japonês e governo do estado de Santa Catarina. Eles queriam desenvolver a fruticultura de clima temperado, né? E daí, como as pessoas responsáveis eles queriam trazer japoneses aqui, e como as pessoas responsáveis eram conhecidas da família, eles perguntaram se não queria vir para cá, e acabaram vindo. Então vieram no começo, lógico, veio 7, 8 famílias, depois vieram o restante, né, das famílias. Mas era de casou com Nissan, casou com o Brasil, né? 10 famílias japonesas e 3 brasileiras que colonizaram aqui, né? Quer dizer, não é que colonizaram, mas sim, chegaram, fizeram uma aqui. 大体ここにご実家族大のこのラーモスとかこのあれにもう入るあれだけども来なかったわけだなここに入る人が、それであそこのそのセンターの近くにあれに今度はまた実家族にその3家族のそのブラジルを入れるようにやったけどやっぱりまあみんなこういろいろ入れてしまったりもうしかし今ほら何家族しかおらんわけだもうEntão, no começo era 50 famílias japonesas, né? E algumas famílias brasileiras, mas nem todos vieram. E depois posteriormente foram colocadas outras famílias. E hoje, por exemplo, tem bem menos família japonesa, né? Nós estávamos fazendo a contagem aqui dá 17 famílias. Eu acredito que de história, vocês já viram? Sim. Sim? Então, Segunda Guerra Mundial, na literatura americana tá como encerrou a guerra dia 14 de agosto, mas lá no Japão, como era um dia antes, encerrou no dia 15 de agosto. Ele voltando para Nagasaki, realmente ele de Hiroshima para Nagasaki, ele viu a cidade totalmente destruída, com fumaças, ferros distorcidos, e ele para chegar em casa, ele tinha que atravessar a cidade. Chegando em casa, a família dele estava ninguém tinha perdido a vida, mas muitas pessoas foram morrendo dia após dia. A vizinhança, né, por causa da radiação. Então, o perigo, a importância de você rever a questão da radiação, né? Então, tem vários fatores que vocês poderiam contextualizar com ele. Nós disponibilizamos tempo para ir para a escola também, se for para falar justamente sobre essa questão, né? Então, a questão ele sempre fala que jamais deva lançar bomba atômica, construir ou adquirir. Então, porque tudo isso por causa da guerra, né? Então, ele sempre fala que ele tinha um amigo dele que morreu, que nasceu no mesmo dia, estudava na mesma escola, e naquela época que tinha aquelas carteiras duplas, e sentava na mesma, ao lado. E após voltar à guerra, após voltar para casa, eu fiquei sabendo que ele estava vivo, tinha sobrevivido à bomba. E eu fui lá visitar, e quando deparei com ele, parecia que era um fantasma. Ele estava em pele e osso. E ele falou o seguinte, que provavelmente ele não ia mais suportar tudo isso e o destino dele era morrer. E realmente, no período de mais ou menos uma semana depois, ele acabou falecendo. E de outra forma, a questão da radiação, ele tinha um amigo que ficou
a família de uns amigos que, ao contrário de magro, estufou a barriga, queria que abrisse a barriga, né, para ver o que tinha. Acabou morrendo também. Então, várias e várias pessoas acabaram morrendo, né, por causa da radiação. Então, nós temos alguns